acontecendo no pré-sal, desde que foi descoberto, né? Por isso que o título eu coloquei Fluido Supercrítico, fator crítico de sucesso na exploração do pré-sal. Embora hoje no pré-sal, quando você for ver nessa figura, o pré-sal está aqui abaixo da camada de sal e é uma profundidade de cerca de 6,7 mil metros, né? E atualmente, se você descobre um poço, se você perfurar, sobe petróleo. Enquanto está subindo o petróleo, tá? Mas note o seguinte, o investimento no pré-sal é em torno de 600 bilhões de dólares. Ou seja, quando você faz, ou qualquer empresa faz investimento, ele espera um retorno alto, né? Aqui no Brasil, o pessoal trabalha com a taxa mínima de atratividade em torno de 30%. Quer dizer que se ele está aplicando 600 bilhões de dólares, espera-se ganhar muito mais. Mas um caso ocorreu em 2017, muito interessante, que foi o pessoal começou a usar tubo flexível, né, no riser do poço de pré-sal, que foi descoberta, né, a empresa vendeu. Aí começou a ter corrosão em 2017. Essa corrosão foi devido a quê? Aí o pessoal começou a, entre aspas, chutar. Altíssimo nível de corrosão provocado principalmente pelo CO2. Ou será que foi o aumento da tensão pela reinjeção do CO2 no reservatório? Então não se tinha uma resposta fato sobre esse problema. Aí, ó, os tubos flexíveis foram anunciados como sendo a nova fronteira da tecnologia que poderia suportar pressões de 600 atm de gás corrosivo. Quando correu o tubo, a Petrobras foi procurar quem vendeu ela, né? Porque isso custa bilhões. Então, até o momento, aquele momento, não se tinha uma resposta do que estava acontecendo. E até hoje, que eu saiba, não tem resposta. Então, não há uma solução confiável para essa corrosão. Eu me lembro que um colega do CEPES, eu tinha ministrado uma palestra alguns anos atrás, discutindo o comportamento do CO2, e um colega do CEPES mandou um e-mail para mim dizendo, olha, aquilo que você avisou 5 anos atrás está acontecendo, aí a corrosão. Aí que eu fui buscar essas notícias, né? A corrosão, segundo a Petrobras, qualquer caso que tenha, houve uma falha por causa do CO2. Aí continua, né? Isso aí fui pegando dos jornais. Então a Petrobras falou assim, o que eu faço? Então a sugestão, na época, foi trocar todos os risers, com dupla proteção agora mais junto. Então, para as novas operações, de trocar o que deu corrosão. Mas eu acredito que daqui, já que demorou 5 anos, a corroer daqui a 7 anos, 8, a corroer tudo de novo. Por quê? Porque no pré-sal nós temos grandes desafios ainda. Primeiro eu falei 6 mil metros, 7 mil metros, está lá com 700 bar, com 700 bar lá embaixo. E você tem um teor de CO2 que vai de... Bom, tem poços de 20%, mas tem poços de 70%, 80% de CO2. Você tem uma grande quantidade de CO2 a 700 bar, temperatura em torno de 6, 120 graus, e misturado lá com todo tipo de compostos do petróleo, além da água produzida e sal, né? Sal, da água produzida, água do mar e da rocha, geralmente é representado por carbonato de cálcio. Então, note se tem uma mistura bastante complexa. Mas antes de começar, vamos definir o que é fluido supercrítico, né? Por que o fluido supercrítico é um fator crítico de sucesso? Eu falei do CO2. Ó, a gente vai definir o fluido supercrítico, ver as propriedades do fluido supercrítico e o comportamento de fase. Então você vê quanto é difícil, de fato, analisar o que está ocorrendo no pré-sal. Então está aqui um diagrama, vocês conhecem aí do professor Oswaldo. Eu tenho aqui a temperatura, a pressão, aqui eu tenho para o CO2 a temperatura crítica de 31 Celsius, 31,1, a pressão crítica de 73 bar. Note que eu tenho para a água também, temperatura crítica de 374 Celsius e 221 bar, a pressão. Então, o fluido supercrítico,
é qualquer composto, qualquer substância, onde, no local que você está, aquelas condições de pressão e temperatura são superiores à temperatura crítica e à pressão crítica. Então, essa é a região do fluido supercrítico. Esse fluido supercrítico, ele não é líquido, nem é gás, muito menos sólido. Você pode pensar o fluido supercrítico como, por exemplo, um gás denso. Ou você pode pensar o fluido supercrítico como um líquido expandido. Ou seja, ele está entre líquido e gás. O interessante é que ele tem propriedades, algumas propriedades parecidas com líquido, outras propriedades parecidas com gás. Só para a gente citar aqui, falei que o CO2 está a 31 graus Celsius, a temperatura crítica, a pressão crítica 74 bar. E qual é a condição do pré-sal? 700, 600 bar, 120 graus de temperatura Celsius. Ou seja, o CO2 está como fluido supercrítico lá no pré-sal. Mas é só no CO2 que está? Note que o metano também está. O etano também está, o propileno também está, o propano também é um fluido supercrítico. Note que o propano é usado como fluido supercrítico para uma, que ele chama, né, tirar os leves de petróleo pesado. Então note que além do CO2, você tem vários compostos que também estão no estado supercrítico. E a característica do fluido supercrítico, só nessa tabela aqui, nós estamos vendo aqui um gás na temperatura ambiente, pressão de 1 bar. Nós estamos vendo aqui a densidade, viscosidade e difusividade. No fundo da tabela eu tenho um líquido na pressão ambiente, também com densidade, viscosidade e a difusividade. No ponto crítico, e um pouco acima da pressão crítica, vocês estão vendo que a densidade do fluido supercrítico se aproxima mais da densidade do líquido. Uhum. E a característica do líquido é uma característica de solvatação, tem um poder dissolvência, ele consegue solubilizar composto. Então, o fluido supercrítico já ganha essa característica do líquido, ou seja, ele consegue solvatar várias moléculas, principalmente as apolares, tá? Porque ele tem um momento de polo zero, embora ele tenha um certo momento quadripolo, mas ele só consegue solvatar facilmente as apolares. Mas vocês vão ver, no caso do pré-sal, ele também consegue os polares, eu vou explicar o que eu acho, né, por quê. Mas note aqui as propriedades de transferência de massa dele, viscosidade e difusividade, se aproxima mais do gás. Então note que essa característica dele, ele é um bom solvente e também ele consegue penetrar em poros facilmente. Então o fluido supercrítico tem essa característica, ele ganha essas características do líquido, é um bom solvente, e ganha essa característica de gás de penetrar em qualquer tipo de matriz facilmente, principalmente CO2, mas como eu falei, os outros compostos do petróleo também estão nessa condição. E aí começa os grandes problemas, as propriedades do fluido supercrítico. Ela combina, como eu falei, as propriedades do gás e do líquido. Ele tem o poder de solubilização tendendo para líquido e infusão tendendo para gás. E quando você faz uma pequena variação, dois bar, você tem grandes mudanças no comportamento do fluido supercrítico. Tem grandes mudanças nas propriedades do fluido supercrítico. Então, como exemplo aqui, só um diagrama da solubilidade do solúvel, fluido supercrítico, na ordenada, e aqui pressão a temperatura constante. Note que aqui ela começa na pressão baixa, quando começa a se aproximar do ponto crítico do solvente, note essa subida abrupta aqui em solubilidade. Então, não só a solubilidade, mas todas as propriedades têm esse problema que a gente chama abrupto, né? O steep. Ele dá uma subida rápida, tem uma mudança rápida. Então, qualquer pequena mudança na pressão e ou temperatura, você muda
muita coisa no valor da propriedade. Quais são as propriedades que nós temos interesse em termos de fluido supercrítico? A densidade tem a ver com a solubilidade, a viscosidade e difusividade tem a ver com a parte de transferência de massa. E note que a constante dielétrica ele vai ter um papel importante nesse sistema. A gente vai discutir um pouco para frente aí, eu vou colocar a comunidade, né? A comunidade científica, a academia, que vocês aí estão no programa de formação, com esses projetos que você tem, quais são as informações que vocês trazem para poder eu achar que é esse o caminho, tá? O problema é juntar essas informações. O que está faltando hoje, essa é a minha conclusão final, eu já estou adiantando. Mas note que são várias propriedades que nós temos que verificar do fluido supercrítico que ainda não estão bem calculadas, não estão bem medidas também. Então, o desafio é o cálculo das propriedades. É um grande desafio, é o cálculo das propriedades. Então, é claro, se eu tenho para calcular as propriedades, eu tenho que entender as interações intermoleculares desses fluidos densos. Então, esse entendimento também, o pessoal tenta explicar as teorias, mas também tem que entender não está completo. É claro, isso está ligado ao quê? Necessidade de dados experimentais. Nós temos poucos dados experimentais na literatura. Porque note que eu falei que o CO2 está supercrítico, o metano está supercrítico, o propano está supercrítico. Se são dois fluidos densos, e se eu penso como líquido expandido os dois, será que ele não tem um tipo de equilíbrio parecido com líquido-líquido? Note que além do óleo, né, do petróleo, além da água, além de tudo. Então, quantas fases estão formando o fato lá embaixo? Então, existe a necessidade de dados experimentais nessas condições do pré-sal. A outra coisa também é o comportamento de fase desse sistema, quando tem a presença do fluido supercrítico. É bem complexo o comportamento de fase. E vocês sabem que é importante conhecer o envelope de fases para poder você identificar escoamento, se ele está escoando bem, está escoando com uma fase, está escoando com duas fases, se ele sai lá do poço até a plataforma, que é aquele perfil todo de pressão e temperatura. Então, como é que ele está se comportando ao longo desse escoamento, né? Esses simuladores que a gente compra para simular o escoamento, né, do petróleo, geralmente ele fala é multifásico, mas ele bota um modelo chamado Black Oil. O modelo Black Oil, nada mais, nada menos é considerar a fase gás, a fase água, a fase petróleo. O pessoal, quando ele tira a amostra do petróleo lá na plataforma, ele separa, né? Separa o gás e tal, depois ele faz uma mistura sintética e verifica qual é a razão, né? Razão água, óleo, razão gás, água, gás, óleo. Então, ele, com essa razão, ele calcula o balanço de massa. Então, o modelo Black Oil, ele de fato não calcula o equilíbrio de fases. Ele calcula um balanço de massa baseado nesses dados que tira lá no topo. Então, o conhecimento do envelope de fases é importante, mas é difícil de escrever, principalmente porque não tem dados experimentais e ainda não tem um modelo termodinâmico. Quando eu digo modelo termodinâmico, é um modelo matemático que descreve o comportamento de fase desse sistema, descreva em todas as condições de pressão, temperatura e composição. Então, só para dar um exemplo, um autor, eu esqueci o nome, me perdoe, era para estar ali, ele classificou os sistemas, né, que envolvem o fluido supercrítico em 7 tipos, eu coloquei 4. Tipo 1, sistema CO2 etano, as moléculas são parecidas, são quase do mesmo tamanho. Tipo 2, CO2 enotano, quer dizer, simular o tipo 1, mas a molécula aumenta. Tipo 3, já entra etano, hidrocarboneto, propano com o seu próprio hidrocarboneto, CO2 hexadecano mais pesado. Tipo 4, água. Se você for olhar o envelope de fase dessas misturas, tem tudo no pré-sal, note que você tem informação de vários tipos de comportamento. Você tem aqui o equilíbrio líquido-vapor, aqui você tem o equilíbrio líquido-vapor, claro, além da fase líquida, além da fase vapor, aqui líquido-vapor.
você tem líquido, líquido, ou seja, no pré-sal pode estar acontecendo todo esse tipo de comportamento. Note que nós queremos a miscibilidade completa para o escoamento fornecer uma maior produção. Aqui é outro dado, dados experimentais que mostram, eu estou falando, os 3 tipos de equilíbrio presentes nessas condições, né? CO2 esqualeno, CO2 hexadecano, note que CO2 e água, que tem no pré-sal da água produzida, né? Então aqui tem todos os tipos de comportamento, equilíbrio líquido-vapor, líquido-líquido-vapor, líquido-líquido. Além disso, eu falei da rocha, tem os sais da água produzida. Então note, piora mais um pouco, né? Quando tem a presença de sólido, aí você pode ter o equilíbrio entre as 3 fases. Sólido, líquido, gás. Então, além de líquido, 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 vapor, líquido, líquido, vapor, sólido, líquido, gás. Além da minha suposição, aí a suposição, do equilíbrio entre 2 fluidos densos. Eu tenho lá uma mistura rica em CO2 e uma mistura rica em propano, supercrítico, né? Depende se for um petróleo leve, muito leve. Então, estou supondo que pode ter equilíbrio entre fluido denso. Geralmente, a gente não considera isso, não se considera só uma fase. E, geralmente, a gente considera o modelo do fluido supercrítico uma fase de gás denso. E aí, a segunda fase é água, a segunda fase é petróleo com seus hidrocarbonetos. Mas note que pode ter todo esse tipo. E quando você quer representar a rocha, o pessoal pode chamar carbonato de cálcio. E aí, a precipitação. Eu não vi nenhum artigo, também tem um tempo que eu não leio os artigos. Quer dizer, o aluno meu que está fazendo na parte de... um aluno de doutorado começando agora, tem que fazer uma revisão, para ver exatamente se tem esse tipo de dados experimentais, né? Esses dados experimentais. Mas note que quanto complexo é o comportamento lá no pré-sal. Aí você fala, é só isso? Não. Tem a presença de gás. Eu falei que tem 80, chega a ter 80% de CO2, tem gás natural. Acontece um fenômeno lá que é chamado condensação retrógrada. Também não é fácil você descrever o comportamento. Tem assim uma condensação retrógrada. Veja o ponto A aqui, ó. Esse ponto A aqui é o ponto máximo, aqui está o ponto crítico, aqui é o ponto máximo de pressão, né, que é chamado de Cricon-Debar, aqui é a temperatura máxima. Aqui é o ponto A, note que esse ponto A, eu estou no escoamento, eu estou alta pressão lá no poço, na temperatura, considerar que a temperatura está constante, eu estou na pressão alta, e ele começa a escoar. Perda de carga e começa a diminuir a temperatura. Ou, desculpe, uma pressão de temperatura constante, ele começa a diminuir a pressão. Se eu tenho vapor, e eu estou diminuindo a pressão, o que é que a gente vai supor? O que é que ele vai supor? Se eu tenho vapor e diminuo a pressão, estou supondo que vai formar o quê? Mais vapor, estou diminuindo a pressão. Note que naqueles processos de destilação a vácuo, etc., faz exatamente você diminuir a pressão ao máximo para vaporizar alguns pesados. Então, eu diminuindo a pressão, eu espero que forme mais vapor. Mas quando ele caminha diminuindo a pressão, ele atinge a curva do ponto de bolha. E aí, ele entra na região de 2 fases líquido-vapor. Então, isso que é a condensação retrógrada. Ou seja, você diminui a pressão ao longo do escoamento e aparece uma fase líquida. Então, aparece uma fase líquida. É claro que ele escoando vai voltar só a ter vapor. Mas note que você tem que prever a região dessa formação de 2 fases, porque note que você tem aqueles tipos de escoamento, né? Slug, pistonado, que vai dando aquela pancada, né? Você bota uma bolha de gás no líquido, ele pode dar uma pancada. É claro que, eu não sei se ocorre lá no petróleo, naquele copo de ariete, não sei o que dá aquela pancada e mecanicamente estraga, né? Tubulações, etc. Então, o pessoal tem que saber esse comportamento, o que não é tão fácil. Qual o modelo termodinâmico ou modelo físico é o modelo físico-químico? O que a gente tem que considerar o comportamento para representar matematicamente esse sistema? Aí eu tenho aqui a rocha, eu estou chamando de carbonato de cálcio, tem uma camada de água de produção. Esse carbonato de cálcio, note que
Se é uma água de produção, eu tenho um NaCl, ele dissocia, considerando um eletrólito. A água tem uma constante dielétrica, por isso que ele dissocia. Então, note que ele dissocia aqui em íons. Aqui tem a solução Book, que eu tenho petróleo, água, tal, etc. Eu tenho aqui, na fase água, CO2, note que é um sistema simples, só com água, CO2, fora o petróleo e os outros, etano, propano, etc., que também estão super críticos. Então, isso aqui é um modelo só para CO2 e água lá embaixo. Então, eu tenho aqui, ó, CO2, que é a difusão, aqui na rocha, não estou nem falando de fluidos confinados, que é outra área. Aí entra a tensão superficial, etc. Eu estou falando de equilíbrio de fase, simplesmente fase, tá? Estou falando de fenômenos interfaciais, que aí entra os fluidos confinados, o que acontece dentro da rocha. Então, equilíbrio de fase, petróleo já saindo da rocha. Então, tem vários fenômenos que a gente tem que identificar aí. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Aí, quando a gente vai calcular, a gente aprendeu lá na universidade, equilíbrio líquido-vapor, eu estou no mínimo de Gibbs, mínimo de Gibbs, desigualdade de potencial químico, igualdade de potencial químico vem a lei de Lewis, então tem igualdade de fugacidade. Alta pressão, eu posso usar a equação de estado. Então eu quero ter o coeficiente de fugacidade, então tem umas equações aqui do equilíbrio que vou resolver. Então eu peguei aqui um sistema simples, usando o Peng-Robinson, que é a equação de estado mais usada no petróleo. É claro que ele tem uma historinha, né? Na verdade, o Peng era funcionário da Shell. Quando ele desenvolveu a tese de doutorado, ele aplicou, né, petróleo, né, durante a tese dele. A partir daí, toda a área de petróleo começou a aplicar a equação do Peng-Robinson. Funciona razoavelmente bem. Mas melhorando a regra de mistura, etc. Mas com a regra de mistura original, está aqui. Os pontos são os dados experimentais. Note que esse aqui, essa curva, é quando eu não considero interação entre CO2 e butano. Note que está completamente fora dos dados experimentais. Quando eu considero uma interação entre CO2 e butano, o Peng-Robinson já consegue descrever satisfatoriamente os dados experimentais. Para o mesmo sistema, aumentando a temperatura, ele já representa melhor ainda. Tanto aqui melhor ainda. Aumentou a temperatura, as moléculas se afastam mais, etc. Ou seja, a interação de curto alcance diminui, então ele consegue representar melhor. Assim, legal. Aí eu coloco um terceiro componente, o hexadecano. Note que aqui estão os dados experimentais, e aqui está a curva do Peng-Robinson. Então, note que ele já começa a falhar em prever o comportamento dessa mistura, CO2 e do carboneto. Imagina o petróleo, que tem mais de 1000 componentes, né? Hoje o pessoal caracteriza como o máximo possível, mas geralmente você vai até C7, né? Você pega o C1, C2, C3, C4, C5, C6, representa como parafínico, C7 mais, isso é toda a rapeta dos pesados que ele transforma em pseudocomponentes, né? E aí ele abre o pseudocomponentes até que bata com a propriedade que é medida, por exemplo, densidade ou viscosidade. Então, note que não é tão trivial descobrir a gama de fases do sistema por fluido supercrítico. Bastante complicado. Esses são os desafios que vocês vão enfrentar. Nós esperamos que com os PRHs, esses desafios sejam vencidos passo a passo. Agora, o escoamento aqui, eu tenho um exemplo aqui interessante, pelo menos eu acho interessante. É uma mistura binária, carbono, dióxido de carbono, CO2, octacosano, C20. Aqui você está vendo aqui o gráfico, pressão até 700 bar, temperatura até 65. Eu peguei essa linha vermelha na temperatura de 60 graus. Então vamos supor lá a temperatura mais ou menos constante. Note que ele está aqui 700 bar. Está lá no poço e começa a escoar. Esse ponto aqui, ele está no equilíbrio gás sólido. Gás sólido, perda de carga enorme e a produção está caindo. Mas eu continuo escoando. Ele continua escoando.
Note que eu estou diminuindo a pressão. E eu cheguei aqui, ó. Aqui eu tenho o quê? Equilíbrio, sólido, líquido, vapor. E entrei na região líquido, vapor. Sólido, líquido, vapor. E região sólido, vapor de novo. Ou seja, existe uma precipitação do N que está causando em determinada parte da tubulação. Então, note que isso é só com binário. Então, isso tudo pode acontecer e a gente precisa evitar para aumentar a produção. É claro que na recuperação primária, né, que quando a gente fala que o petróleo sobe com sua própria energia, sobe o petróleo, mas aí vem recuperação secundária, terciária e avançada, que é a injeção de água CO2. Hoje estou tentando usar água inteligente, né, água um pouco salinizada para quebrar a tensão superficial na rocha. Mas a primeira recuperação primária é só petróleo. Mas depois, aí vem um problema que a produção vai caindo e você tem que evitar esse problema. Alguns autores mostram, né? Se você for na literatura, você vai ver várias propriedades calculadas só com CO2 líquido ou só com CO2 puro, mas impurezas como SO2, N2, O2, ou seja, pequenas quantidades de outras substâncias têm um grande impacto nas propriedades termodinâmicas do CO2. Note que eu estou falando de CO2 misturado com etano, com propano, com H2S, tem lá embaixo de 500 a 700 ppm, nós queremos evitar. Tem os sais. Então, note que tem várias substâncias que podem estar mudando as propriedades termodinâmicas de lá do pré-sal. E o pessoal só considera CO2 puro. Se você for ver todos os trabalhos, considera que tem CO2 puro o pré-sal. Recuperação de petróleo, como eu falei, aqui injeção de CO2. Como tem muito CO2, o que é que eu faço com esse CO2? Então o pessoal começa a reinjetar CO2 no petróleo, com água ou sem água. Só que essa reinjeção pode trazer vários problemas. O que é meu ponto de vista baseado em dados da literatura. Então eu trago dois tipos de problemas sérios: corrosão e deposição de pesados, principalmente asfaltento. Poxa, CO2 solubiliza. Como é que eu vou ter deposição de asfaltento? Na verdade, se você pensar, o fluido supercrítico tem uma área que o fluido supercrítico é usado para micronizar algumas substâncias. E o fluido supercrítico, ele é usado, principalmente o CO2, como antissolvente. Interessante, né? Ele entra, você tem um solvente lá com sua partícula, que você quer botar do tamanho micro ou nano. Você bota lá aquela mistura com o solvente, você bota também um polímero natural, né, que vai revestir, joga o CO2 com a alta pressão, ele expande o volume, se ele expande o volume, ele deixa precipitar o pesado, que é o polímero que reveste esse fármaco, por exemplo. É claro que você tem que projetar o bico, né, de expansão bem projetado para as partículas saírem do tamanho nano ou bico. Então, note que a deposição de asfalteno ocorre e quando você reinjeta CO2, você expande o volume do que está lá dentro. E por isso você deposita o asfalteno ou parafinas mais pesadas. E note que já foi medido na Universidade de Tiradentes, pelo Daliba, né, professor Daliba, cuidado de precipitação de asfalteno na mistura ciclohexano, tolueno, induzido pelo CO2. Né? Nesse trabalho dele, ele mostra vários dados de precipitação de asfalteno. Grupo também de professor Silvio Vieira de Mello, da UFMA, um projeto com o pessoal da Petrobras, também tem estudado a influência do CO2 na precipitação do asfalteno em petróleo. Então ele tem vários dados. Então já está provado que realmente ele funciona como antissolvente. Note que ele funciona como solvente, que ele vai mostrar, e como antissolvente. Então ele induz a precipitação de asfaltenos e outras parafinas pesadas. O CO2, quando ele está desidratado, ele é usado para evitar corrosão. Só que no fluido supercrítico, ele, como fluido supercrítico, danifica os selos do material elastômero e fornece condições para a ruptura da tubulação. Por quê? O CO2,
no estado supercrítico, ele solubiliza a água. Quando o CO2 está lá supercrítico, eu tenho água, o próprio sangue solubiliza a água. Olha que coisa. Note que quando ele solubiliza a água, é quando eu falei, ele polariza um pouco, né? Porque a água ali é polar misturado com polar, ele vai polarizar um pouco esse solvente, né? Que passa a ser solvente, que nós chamamos de co-solvente. Além disso, como eu falei, ele tem um poder de difusão muito grande. Então, quando ele entra no revestimento da tubulação, geralmente é um polímero, hoje eu orientei 2 teses disso, é um polímero, ele entra nos polos do polímero, enche o polímero e facilita esse líquido com eletrólito entre na própria tubulação, né? Geralmente de aço carbono, para ser mais barato, então sai corroendo tudo. Então o CO2 é também um grande vilão. Então está aqui dados experimentais mostrando a solubilidade de água em CO2, que eu estou falando, nas condições do pré-sal. São dados experimentais dados por vocês, quando eu digo academia. É só dar esse conhecimento para a gente ver que tem algumas soluções que a gente pode ajudar no pré-sal. Aqui mais solubilidade de CO2 em água, de água e CO2. Então mostra aqui a fração molar. Aqui, já estou mostrando aqui curva de sólido e metano em altas pressões. Você tem metano lá no petróleo, não tem o gás natural lá embaixo. Ele está supercrítico, tá, ó. Metano solubiliza sólido. Dados experimentais. Dados de equilíbrio entre líquido-vapor, ou seja, o NaCl, previsto tanto no líquido como no vapor de água, determinada faixa de temperatura, imagine pressão. A minha suposição é que esse sal vá para a fase supercrítica, tá? Quando o supercrítico ele foi descoberto, solubilizando. Mais ou menos, sabe, Leilane, mas pode falar. Aqui mostra o coeficiente de distribuição, como eu falei, do NaCl. Era melhor você falar logo, porque eu estou numa palestra, estou assistindo, mas dá para mim falar agora. Que eu tô fazendo a mediação, mas agora está acontecendo. Fala, Leilane. Mostrando a solubilização de sólidos no gás natural. Lembro. Que acontece lá embaixo. Será que não está acontecendo lá? E nós não levamos em consideração nada disso no nosso modelo matemático ou modelos termodinâmicos. Sei. Vários autores já mostraram que com a presença de CO2, ai, que bom, Leilane, de 50 bar, pH aumenta muito e por isso você... Porque eles estão pedindo, né? Mesmo depois de tanto tempo, né? Tá? Então, o experimento mostra que a taxa de corrosão é menor, CO2 é alta pressão e presença de água, só que não tem sal aí, só que no pré-sal tem sal. Aí você, poxa, Fernando, certo, sal vai dissociar, o que é que acontece no fluido supercrítico? Quando eu estou nessa condição de pressão e temperatura, tá. A constante dialética... Certo, eu acho que eu mandei inclusive no prazo, eu nem acredito, viu, Leilane? Nem acredito que eu consegui mandar no prazo. Tá bom, é verdade. Quando eu estou nessas condições, essa constante dialética da água cai para 8, em torno de 8. E a constante dialética do CO2 nas condições do ambiente é 0... Pode passar, eu já vejo se a providencia. Se tiver alguma dúvida, você me pergunta nesse telefone, que eu estou assistindo a palestra do meu amigo aqui, e aí, agora, mas assim que eu conseguir fazer, eu já retorno, viu, Leilane? Fluido supercrítico solubilizando... Combinado, viu? Tá, obrigado, vem, bom fim de semana, viu? Tá, boa tarde, tchau. Compostos que são usados como consolvente, etano, propano, que pode ajudar também na solubilização, porque são moléculas maiores, então podendo só matar aquele sal, uma vez o sal indo para a fase supercrítica, ele tem condições também de dissociar. Então aquele NaCl, será que não está indo para a fase supercrítica, está dissociando de fato e está aumentando a corrosão, porque a corrosão é bem maior na condição de pré-sal. Além de ele funcionar como antissolvente, precipitar, ele penetrar no escova, né, no
está cobrindo, né? Está cobrindo a tubulação, protegendo a tubulação de corrosão, ele entra naqueles polímeros. Então tem todas essas condições. Aqui são dados experimentais mostrando o comportamento da constante elétrica da água, né? Em condições que eu falei. A água 78, eu falei 73. Então ela cai pra caramba, tá? Chega a 8. Aqui são medidas que tem na literatura da variação, a constante elétrica em função de pressão e temperatura, são vários dados, tem da literatura, então é provado que tem uma mudança grande. Então são dados experimentais que mostram o que eu estou falando, é só juntar todo esse conhecimento e transformar com alguma solução. Aqui mostra a presença de H2S, SO2 e CO2 supercrítico. Note que CO2, ainda tem isso, CO2 supercrítico, além de solubilizar a água, ele também é solubilizado pela água. Essas condições de pressão, eu já medi quando eu trabalhava no FRJ, ele forma o ácido carbônico. Então o CO2 entra na água, forma o ácido carbônico na fase aquosa. O H2S, junto com o CO2, também faz o estrago. Então tem um efeito sinergético, exatamente para aumentar o grau de corrosão. Note aqui que o aumento é muito grande quando você tem várias impurezas juntas. Então isso aqui acontece no pré-sal. O pessoal não está levando em conta. Então a corrosão leva a uma degradação química. Eu só fiz um cálculo, modelo simples, peguei a corrosão. Aqui é água e CO2. Está solubilizado em CO2 supercrítico. Como aquele autor falou, quando está em alta pressão, água e CO2 corrói menos. Aqui é CO2 em água, corrói mais, mas só que eu tenho os dois tipos de comportamento presente. Eu tenho CO2 em água e água e CO2. Então, a corrosão aumenta muito quando eu tenho esse tipo de comportamento. Isso aqui é a degradação de cimento nos poços de petróleo. O escoamento de CO2 miscível. Quando eu estou injetando e querendo fazer uma recuperação secundária terciária, e eu injeto água, ou qualquer outro tipo de coisa, eu quero que minha mistura seja miscível. Então, na verdade, quando eu injeto CO2, água ou qualquer outro fluido de injeção, tem vários aí, eu quero alcançar o que ele chama pressão mínima de miscibilidade. Qual é a pressão que eu devo injetar o CO2, injetar a água misturada com o CO2, para que minha mistura lá no poço fique completamente miscível, ou seja, seja uma fase só e o escoamento seja tranquilo. Então, note, com aquele comportamento todo, como é que eu vou fazer a previsão do PMM, da pressão mínima de miscibilidade? Então, note, são dificuldades, são desafios. Eu vou mostrar mais um, talvez o último desafio, que é medir o pH nessas condições. O pH-mêtro, ele é baseado lá, né, no elétron, né, que dissocia a mistura, e dentro do pH-mêtro ele tem um modelo, aqui, ó, isso aqui, ó, bolsa eletromotriz, né? Ele tem um modelo que calcula o pH. Note que o modelo que ele calcula pH, o Oswaldo lembra, é função da molaridade do coeficiente de atividade, note, coeficiente de atividade do íon. Esse coeficiente de atividade do íon, geralmente, no pH, é representado por uma fórmula, por uma equação chamada equação de Debye-Hückel. Essa equação de Debye-Hückel só leva em conta as forças de longo alcance, mas dependendo da concentração, isso não funciona. Outra coisa, note que aqui não tem o efeito da pressão. Então, a pressão alta não vai significar nada. Então, ele não tem um pH-mêtro para medir o pH daquela mistura. E o pH que determina, assim, quanto está corroendo ou não. Note que aqui a gente pode colocar atividade. Eu tenho que ter um modelo que pode ser de atividade, uma correção para a pressão e levar em conta o comportamento do eletrólito nessa mistura, tá?
ou a gente está tentando desenvolver lá, ainda com o pessoal da FRJ, uma equação de estado que dê previsão de eletrônicos de alta pressão. Não conseguimos ainda. Tá? Então, prever pH em alta pressão, quais são os modelos? Então, para fechar, espero que eu tenha sido claro, só seria possível desenvolver tecnologia no pré-sal de forma viável, técnica e economicamente, se os grupos de trabalho, universidade, indústria, Petrobras, os grupos de trabalho dentro da universidade, que tem uma briga danada, cada universidade tem uma briga de grupo entre um e outro, maluquice danada, os seus diferentes especialistas se envolverem. Porque note que eu falei vários desafios, são várias especialidades. Esses grupos se juntarem e buscar uma solução única, a gente consegue. Por quê? Porque todo know-how, know-why, ou seja, todas as informações e conhecimentos serão trocados entre esses grupos. E não é isso que ocorre atualmente. Eu me lembro de uma palestra que eu ministrei em São Paulo, congresso, eu me lembro do congresso. Antes de mim veio um professor da Unicamp, estou esquecendo o nome dele, que tem um laboratório fantástico, medida de dados. Aí ele falou do pré-sal, medida de dados, etc. E ele falou, a grande dificuldade é interpretar esses dados. Aí, quando a minha palestra, logo depois, eu falei, poxa, a minha dificuldade é ter seus dados experimentais. Porque essa aqui é uma interpretação, é assim, assado. Nós combinamos no Congresso, então vamos trocar informação. Isso já tem 8 anos. É mais ou menos assim que funciona os grupos de pesquisa aqui, né? Vamos trocar informação, bora. Aí demora, e tem todos os problemas, e a gente não consegue essa sinergia que pode responder a todos os desafios. É claro que o tempo é curto para desenvolver tecnologia que efetivamente possa levar a indústria a um ambiente competitivo. Note que a gente fala de energia renovável, mas o petróleo vai demorar aí mais de 100 anos, 200 anos. Vai acabar tão cedo o petróleo, principalmente o pré-sal, já tem muita coisa aí. Note que a África tem pré-sal também, tá? Só que a quantidade de CO2, quando a Shell furou lá, deu uma quantidade muito alta, 70%, 80%, a Shell parou. Eu acho que a Shell parou assim, vamos ver o que o pessoal da Petrobras descobre para poder a gente usar a tecnologia dele. Então, existe a necessidade de correção do fluxo de informações entre os grupos. Eu acho que precisa essas empresas de petróleo, a Petrobras, um plano de ação de forma a segurar todos esses resultados juntos, pensar junto para sair, descobrir o porquê de todos esses problemas, tá? Eu acho que todos esses conhecimentos advindos da academia, que eu fui mostrando aí, né? Se a gente juntar todos esses conhecimentos, botar o pessoal sem ambição, sem, como é que a gente diz, vaidade no coração, abrindo o seu coração para mostrar o que sabe, não querer superar o outro, o que eu sei é isso, o que eu não sei é isso. Me ajude aqui para a gente resolver esse problema. Eu acho que a gente consegue resolver e consegue assegurar a produção de petróleo no pré-sal por muito, muito mais anos, né? Por enquanto ele fura, o petróleo está subindo, mas vai acabar essa energia, no momento a gente vai precisar fazer recuperações mais avançadas. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado. À disposição para perguntas. Obrigado, Pellegrini. Realmente é um problema extremamente complexo. Você colocou muito bem. Essa junção entre universidades é uma coisa que nós precisamos, todos nós, a gente sente que no Brasil as coisas não andam muito bem, porque cada um forma o seu universo e fica assim. E, bem, isso aí eu vou deixar agora a palavra aberta para o professor Oswaldo e para os alunos fazer as arguições necessárias, devidas, que tem sobre o tema ao professor Pellegrini. Mais tarde eu fecho. Obrigado, Pellegrini. Pronto, então tá aberto, gente. Vamos lá. Acho que a Maiara quer fazer uma pergunta, né? Isso. Primeiramente, parabéns pela palestra.
palestra, eu gostei bastante. Faz um tempinho que eu não tinha visto relembrado essa parte de termodinâmica. Em relação à minha pergunta, não é diretamente a ver com o CO2 e como fluido supercrítico em relação ao pré-sal, mas é mais para saber a opinião do senhor, professor Fernando, em relação ao CO2 de forma geral em poços de petróleo. Ele é uma dificuldade também, né? Talvez não seja tão grave quanto para o pré-sal. E eu queria saber como o senhor avalia o cenário das indústrias de petróleo, assim, em relação à utilização desse CO2, ou, enfim, dar algum fim para ele, dar alguma utilidade para ele, algo nesse sentido. Tranquilo, né? O CO2 existe, se chama a indústria do carbono, né? Que a partir do CO2 você pode produzir qualquer hidrocarboneiro. O grande problema atual dessas tecnologias desenvolvidas a partir de CO2 para gerar tudo que o petróleo gera está no desenvolvimento dos catalisadores, tá? O limitante atual são os catalisadores que vai transformar esse CO2 em produtos, vamos chamar, correlatos aos petroquímicos. Então seria a química de carbono. O CO2 você usa, é claro que não nessa quantidade que o pré-sal está saindo, você pode usar o CO2, por exemplo, como solvente em produtos naturais, porque como ele é atóxico, etc., ele consegue separar produtos naturais. Você pode usar o CO2 também para... Você injeta no solo, ele reage com os óxidos de cálcio, óxido de magnésio, formando a mineralização do solo. Então ele pode reforçar o solo. Existe uma linha de pesquisa, se não me engano, na Austrália. Então, teria que pesquisar como é o solo das nossas regiões, principalmente aí no Rio Grande do Norte, que a gente tem algumas plantas, algumas plataformas onshore, né? Então, como injetar esse CO2 no solo para mineralizar? Além disso, você pode mineralizar fora também o solo, né? Porque você está fazendo uma captura geológica. Mas você pode gerar com óxido de magnésio e óxido de cálcio, você obtém os carbonatos, etc., que você usa em usina siderúrgica. Então, note que o CO2 tem bastante uso. É só querer investir e desenvolver. Se tem alguns poucos, mas CO2 você, de fato, pode fazer muita coisa. Tá? E essa parte de mineralização, o pessoal está vendo muito no exterior agora. Inclusive, injetar CO2 nesses postos onshore, eu acho que dá uma fazer recuperação legal também. Então vai ter esse problema do poço, daquela coisa. Agora, o grande problema que o pessoal tem medo, inclusive teve aqui um abalo sísmico aqui na Bahia, né? Em algumas cidades, você deve ter visto aí no jornal. Sim. E o pessoal diz que na Itália, alguns abalos sísmicos veio devido exatamente a você injetar CO2 para fazer esse tipo de captura geológica, né? Então ele cria fratura nas rochas lá embaixo e pode mudar, pode dar um vazio entre as rochas e aí a pressão vai ter um abalo sísmico. Então existem essas suposições também que eu já cheguei a ler. Achei até um pouco engraçado, eu falei, será que a gente está propondo coisa? Mas a ideia seria melhor talvez mineralizar e dar mais sustentação ao solo, né? Tá bom, Maria? Mas quando ele sai, quando ele é retirado, ele não está puro, né? Então tem uma dificuldade também. Né? Tem que purificar. A purificação do CO2 você pode fazer através de um processo criogênico, né? Você pode fazer através de absorção, usando as aminas, uma série de aminas ou líquido iônico. Você pode fazer, passando ele em água, numa pressão de 20 bar, 5 graus, você transforma em hidrato de água, aí depois você separa, você obtém só o CO2, de água potável até, você pode usar hidrato. Então tem várias tecnologias que você pode, de fato, retirar o CO2 dessa chaminé ou do petróleo, né? Então tem várias tecnologias que podem fazer isso. Muito obrigado. Geralmente na plataforma offshore eles usam absorção. E agora a gente tem uma tecnologia, a gente está até tentando calcular, que é a separação supersônica, né? Vocês estudaram aí com as É muito cara essa separação?
Não, são equipamentos pequenos, servem para plataforma, mas aquele tipo um funil, né, convergente, o tamanho e depois um divergente. Uma velocidade absurda que vem o gás, aí você consegue precipitar CO2, H2S, bem legal. E a ideia é que seja subsea, né, que você separe lá embaixo. Então, algumas tecnologias aí que estão aparecendo para a gente aplicar aí. Obrigada, professor. Nada. Muito obrigado, Maiara. Depois, se você quiser, eu acabo de, essa semana, pegar uma revisão de 2020 de captura de CO2. E Pô, manda para mim, né, cara? eu vou passar. E um dos trabalhos é justamente usar os sais de carbonato, como o professor Fernando falou, com sistemas de absorção, né? Que você, pronto. E aí você meio que preserva, como o professor falou, a parte mineral, né? Muito legal também esse negócio do solo. Ótima pergunta. Muito obrigado, viu, Maiara? Quem mais gostaria de perguntar, por favor? O Ivan tá me devendo um artigo, hein? Vou cobrar, hein? Tá certo. Tem um monte de artigo devendo, viu? Bora, gente. A próxima pergunta. Sem vergonha. Pô, aqui na rede social, como diz ninguém, né? Pô, é mais fácil. Eu nem fico nervoso na apresentação mais, com essas apresentações. Quem tá me vendo, só tá vendo ali, ó. Aham. É mesmo, você tem razão. Essa aqui a gente fica mais à vontade, não fica nervoso. Fernando, enquanto o pessoal vai pensando, como é que anda na literatura, em termos experimentais, a determinação de dados altas pressões de condutividade, de pH, de constante de elétrica. Eu estive já pesquisando, mas a gente verifica que a escassez é grande, mas para sistemas como água e carbonato de cálcio, que já é uma coisa mais simplificada, né? Ou até mesmo com CO2, como é que anda isso? Você tem uma ideia? O pessoal consegue medir isso aí na fase líquida. Na fase supercrítica não tem sensor ainda para isso. Eu sei disso porque a Petrobras procurou aqui em Cimatec, tem uma professora que é fera em sensor, né? Sensor e medida e tal, não sei o quê. pH, né? pH, você diz. Pegar outras medidas, né? Porque condutivímetro nós achamos, já encontramos condutivímetros de alta pressão, existe. Então manda aí pra gente. Manda aí. Mando. Ela tentou lá, ela falou lá, então com a quantidade de CO2 ela não está conseguindo. O Matheus está aqui, né, Matheus? Professor, eu tô, mas o seguinte, os condutivímetros de alta pressão que a gente chegou a fazer o orçamento, não conseguem chegar nessas pressões tão altas, não. Tá, mas ele... A gente encontrou até algo em torno de 100 atmosfera, não mais do que isso. Pois é, mas o fato de conseguir chegar até 100 já dá uma revelação do comportamento que a gente queria até fazer, né, Matheus? Exatamente. Claro, professor, o próximo trabalho nosso vai ser a compra desse condutivímetro e acoplar lá na célula PVC. Mas é uma ótima ideia. Então, quer dizer, o Matheus tá justamente revelando que tem limite. Quer dizer, equipamentos que permitam essa determinação. E constante de elétrica, tem alguma coisa a altas pressões? Tem, né? A gente chegou até a fazer até no PD Petro, a gente publicou um trabalhozinho junto com o Reinaldo. A gente fez uma revisão muito grande. Aí tem alguns modelos propostos, como a gente usou também na nossa tese, né? Aquele modelo de constante elétrica de mistura, né? De solvente, mas a condição baixa de pressão. Isso. Conseguiu, a gente tentou prever altas pressões com os modelos, eu, o Reinaldo. Não tem muita coisa não. Tá certo. Uma coisa que tem que voltar, né? Tem que voltar, né? O Afonso foi diretor aí no Senai um tempo, eu estava no Cimatec, é completamente diferente. O pessoal chega aqui, fala, tem projeto A, tem projeto B, tem projeto C, e eu sou peão aqui, né? Claro. Mas muito bom. Eu queria abrir ainda mais para algum comentário, alguma pergunta. Estejam livres, por favor. Oswaldo, Sim. Tá sim. Fernando, vocês conversando aqui, surgiu a dúvida, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na graduação com corrosão.
Aí eu fiquei curioso para saber como são esses testes a altas pressões, porque lá a gente só usava um potenciostat, né? A pressão normal. Os testes é o seguinte, a gente tem um reator par, né? Nós tínhamos um reator par, tínhamos, porque está no FRJ. Então a gente simplesmente colocava lá os cupons, né? Os polímeros cobertos com uma tese de mestrado, que eu orientei para o pessoal que pedir. Aí deixava lá um dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e ia tirando, tinha, inclusive, a cinética de corrosão ao longo do tempo. Na verdade, a cinética é de enchimento, né, do polímero, entendeu? No caso, você está falando aí do efeito da absorção específica lá que acontece, né? Isso? No caso, no ambiente do pré-sal, quando a gente fala de pré-sal, tem uma pergunta interessante, que o Evaldo também perguntou, os dados experimentais, a gente nunca bota com petróleo, né, porque ele é escuro. Então, você não consegue ver o comportamento. Então, geralmente, você bota uma mistura sintética, você bota o CO2 com você se lembra, não sei se você se lembra daquela análise SARA do petróleo, né? Que é os saturados, os aromáticos, a resina, os asfaltênicos. Aí você pega um componente ou dois de cada família, aí você faz essa mistura e você diz que é petróleo. E a partir daí você bota a água também. O problema da água que aconteceu, que estava corroendo a minha célula, que era ácido inox, né? Ele já estava corroendo a célula, que a gente depois de analisar, a gente parou de botar a água. Mas a água tem uma influência muito grande nessa parte de corrosão. Misturou água com CO2, alta pressão, ocorre o ácido carbônico, entendeu? É pior ainda. Isso aí a gente detectou no experimento, a gente parou de fazer isso, senão a gente destruía a célula. E aí a Petrobras não continuou o projeto, que a gente queria fazer uma célula com material novo, até com o Lúcio, né? Para projetar uma célula com material novo para não haver corrosão e colocar água para medir. Acabou o Lúcio fazendo e medindo esses dados depois. Tá bom, Thiago? O Thiago perguntou. Isso. Muito bem. Exatamente. Muito boa pergunta. É a questão também o CO2 e a água eles reagem, né? Então a solubilidade da água no CO2 é muito interessante esse trabalho, né? E justamente dá a situação intensificada para corrosão, né? E foi constatado no campo mesmo. Pronto, gente, eu queria agora agradecer, viu, Fernando? Muito mesmo. Eu tenho outros comentários aqui, mas eu não quero avançar muito, nós vamos ter ainda um bloco de seminários, né, na turma. Mas eu vou passar o artigo para você e também esse orçamento do condutivímetro, que é uma coisa... Não, passa o condutivímetro, pô. A gente ainda... tá certo. A gente passa sim o condutivímetro se precisar, não tem problema não. Tem aqui a célula, E você pode contar com o nosso laboratório também, viu, Fernando? Eu sei que você saiu lá da UFRJ, eu participei de várias bancas de orientação. Eu estou como colaborador, ainda tenho 2 alunos lá ainda, a depender desse ano aí. E nós temos condições de colaborar, o professor Afonso, a professora Tereza, que trabalha com sistemas com tensoativos, tem uma série de equipamentos que às vezes não tem nem na UFRJ, tá certo? É muito interessante, tá certo? E, inclusive altas pressões também. Mas assim, vamos manter, foi ótima a palestra, excelente mesmo, tá certo? Abre assim espaço para muitas oportunidades. O que eu gostaria de agradecer imenso, viu, Fernando? E a gente manter contato. Vou passar aqui a palavra para o professor Afonso para ele encerrar, tá bom? Valeu. Ok, Pellegrini. Mais uma vez, muito obrigado. Tema espetacular, realmente. E é um tema que precisa ser muito trabalhado ainda, né? Então, sempre que tem coisas novas e você tá vendo a turma aí, Oswaldinho, aproveita e pega o Oswaldinho aí para fazer alguma coisa em relação a isso, entendeu? Vamos conversando isso também. Desde já. Não, eu sei como são essas coisas. O que você falou é uma coisa muito séria. Cada um fora aqui no Brasil fica
dentro de sua bolha, eu vou entrar em contato. Eu estou dizendo isso, porque você falou com outros grupos, eu mesmo, em função desse tensoativo, tudinho, toda a vida que eu me encontro com o Fred, eu digo, Fred, a gente precisa conversar esse negócio todo e nunca saiu dessa conversa boa, sabe? Infelizmente é isso. Mas eu gostaria mais uma vez de te agradecer e também eu vou abusar e pedir mais uma vez para lá para o final de novembro, tudinho, você dar uma nova palestra para a gente, agora em relação a biocombustíveis. Vocês estão vendo, pessoal? Eu tenho uma palestra, produção de biodiesel e uma visão da engenharia verde. Pronto. É exatamente essa que eu gostaria que você trouxesse para a gente depois. A gente marca uma data, provavelmente no mês de novembro, tá certo? Aí eu entro em contato com você e a gente... Fechou. Tá certo? Fechou, claro. Então, valeu. Muito obrigado mais uma vez, viu? Grande abraço, tudo de bom para você, viu? Vocês também, beijo, beleza.